Prosseguindo no estudo de história da Igreja, estamos estudando agora o ano 155 da era cristã. A reforma, para vocês poderem lembrar, ela estava acontecendo na Suíça com o trabalho de Zwingli, na Alemanha com o trabalho de Lutero, né? Aqui agora, depois que Zwingli morreu, Calvino está lá em Genebra, na Suíça, cuidando da reforma. Agora vamos falar de um homem que ele está lá na Escócia, chamado John Knox. E ele é um protestante, claro, da linha, né, de Calvino, aliado de Calvino, e ele então estava implantando o protestantismo na Escócia. O comentário diz: John Knox, pai do presbiterianismo, mandou queimar na fogueira cerca de 1000 mulheres acusadas de bruxaria na Escócia. Olha só que número terrível, irmãos. A maioria desses casos de bruxaria eram, na verdade, anabatistas que eles acusavam de bruxaria. Nós veremos isso mais à frente, né? Se vocês quiserem antecipar, estudar a história das bruxas de Salém, vocês verão que ali foi morto um pastor anabatista, um irmão anabatista e uma irmã anabatista. Tá bom? Então, e aqui ele diz que 1000 mulheres foram acusadas de bruxaria, né? Porque a Igreja Católica, ela chamava o pentecostalismo de bruxaria. Porque ela chamava o pentecostalismo de bruxaria. Isso através de documento. Tem um documento da Igreja Católica publicado no ano 1000. Se você pegar o livro 3 de História da Igreja, eu mostro isso. Um documento publicado no ano 1000, onde ela proíbe qualquer igreja de praticar o pentecostalismo ou o carisma, os dons de Deus. E ela diz, será considerado bruxaria e possessão demoníaca. Tá bom? Bom, então, prosseguindo nessa citação do historiador, ele diz: acerca da reforma protestante, disse Rousseau, a reforma foi intolerante desde o seu berço, e os seus autores são contados entre os grandes repressores da humanidade. Rousseau foi um filósofo, irmãos, tá bom? Né, que escreveu obras criticando o cristianismo. Você lê as obras desses filósofos, né, você fica pensativo sobre essa influência que eles tiveram dessas igrejas, né? Porque eles olham para o cristianismo e eles veem o cristianismo como uma instituição que sempre foi violenta. Muitos livros perguntam por que a igreja mudou tanto daquela que era perseguida pelo Império Romano, daquela que passou a perseguir quando assumiu o poder do Império Romano. A resposta é que essa igreja que assumiu o poder do Império Romano, que é a Igreja Católica, ela não é a Igreja de Deus. E nós, irmãos, nós temos que corrigir isso na história. Porque eu até mandei no grupo para vocês, né? As Assembleias de Deus estão participando aí das alianças com a Igreja Católica. Porque todos estão dizendo que nós saímos da Igreja Católica. Se nós saímos de uma igreja que desde Constantino até a Reforma, 1200 anos, praticava o culto aos mortos, então praticar o culto aos mortos é normal. É o que as gerações futuras vão dizer. Foi isso que Lutero tomou a decisão de continuar praticando o culto aos mortos. Porque ele disse, Agostinho de Hipona, minha referência, praticava culto aos mortos. Então, irmãos, nós estamos, na verdade, diante de pagãos que a igreja cristã está, de maneira inexplicável, chamando de referência doutrinária. Bom, outra obra de Rousseau, um filósofo conhecido, né? Em sua obra Filosofia Positiva, escreveu: a intolerância do protestantismo certamente não foi menor do que a do catolicismo, e com certeza mais reprovável. É verdade. Por quê? Porque os próprios católicos dizem que eles realmente torturavam, eles confessam, né? Mas eles dizem que a nossa tortura tinha regra, ela só poderia durar 1 hora. Então pense nas torturas católicas. Tinha tortura para as mulheres, para esmagar seio, tinha tortura para esmagar joelho,
Tinha tortura, né, que o homem ele era preso em cordas, ou mulher, né, e às vezes ou puxado por animais, ou então por máquinas que você girava uma alavanca e ia esticando aquela pessoa, que às vezes chegava a arrebentar, né, a parte dos membros do tronco, né? Então eram torturas terríveis que eles faziam, mas durava só 1 hora. Os protestantes faziam a mesma tortura, as mesmas torturas, só que diz a história que não tinha regra. A tortura poderia pegar um anabatista, por exemplo, torturar ele durante 10 horas, 24 horas, às vezes por dias. Eu contei para vocês a história de Baltazar Rubinstein, que ele foi torturado por dias pela igreja católica, pela igreja protestante, né? Tanto que ele não resistiu à tortura protestante, se vocês lembram, ele acabou se comprometendo a nunca mais pregar contra o batismo de recém-nascido. 3 anos depois, recuperou a fé, pregou de novo, os católicos prenderam ele, tortura de 1 hora, ele já aguentava, mataram ele, né? Inacreditável.